Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma massa para pães e rosca, feito com abóbora cabotiá, conhecida também como abóbora japonesa. Eu fiz um recheado com goiabada e coberto com aquela farofinha por cima, uma cuca. Olha que delícia que ficou essa rosca aqui. Trouxe de perto para mostrar para vocês a maciez que está esta rosca aqui. Eu recheei ela com goiabada e combinou muito. Tá uma massa assim muito macia e muito saborosa. Vou tirar um pedacinho para que veja daí de casa a maciez dessa massa. É um pão que desfia de tão fofinho que é. E é uma massa muito nutritiva, feito com abóbora cabotiá ou abóbora japonesa. Olha como desfia essa rosca. Pode fazer rosca, pães ou rosquinha. É uma massa que fica muito nutritiva, muito saborosa. Vou deixar registrado aqui tudo no passo a passo para você e as modelagens aqui nesse pão. Vamos para o modo de preparo. Aqui eu tenho 400 gramas de abóbora cabotiá. Aqui eu tenho um suco com as sementes da abóbora e aquele miolo do meio. No vídeo anterior tem todo o passo a passo como é que eu faço esse suco. Eu pesei aqui 334 gramas de suco. Vou usar esse copo aqui americano como medida, para você que não tem balança em casa, para que você possa acompanhar e fazer a receita em casa. Aqui eu pesei 150 gramas de açúcar, como referência em casa, até aqui nessa marca do copo, no vinco, açúcar. Aqui eu vou usar manteiga mineira. A minha manteiga tá bem firme assim porque eu havia guardado ela na geladeira. E hoje está um dia assim bem frio. Vou colocar aqui 25 gramas de manteiga. Mas se você não tiver manteiga em casa, você pode usar margarina e óleo. Mas essa manteiga aqui dá um sabor especial nessa massa. Aqui tá as 25 gramas e vou colocar aqui aproximadamente 35 gramas de margarina. Eu estou usando a Qualy. Vou completar aqui com óleo para dar 100 gramas no total. Então aqui é aproximadamente 40 gramas de óleo. Uma colherzinha cheia com sal. Vou reservar aqui. Vou usar 35 gramas de leite em pó. Mas depois eu vou dar uma dica para você, se você não tiver leite em pó em casa. Você poderá fazer a receita e não precisará usar o leite em pó se não quiser. Observa que dá, comparando com o vinco do copo, mais que meio. Tá mais que a metade, olha daí. Essa quantidade aqui. Aqui está o meu fermento, o fermento seco. Aqui tem 10 gramas de fermento, mas como eu já tenho um fermento aqui aberto, porque eu gosto de usar uma colherzinha dessa aqui para meio quilo de trigo. Em receitas anteriores, eu havia abrido esse fermento aqui e usado uma colherzinha assim. Na receita, vai 2 colherzinhas assim bem cheia. Mas como sobrou um pouquinho aqui no pacotinho, eu vou colocar aqui. Observa, é uma colherzinha rasa. Então, aqui tem 2 colherzinhas e uma rasa assim. Esse daqui eu vou guardar. Aqui dentro do copo, vou colocar 6 colherzinhas de trigo para fazer a esponja, para esse fermento já entrar na massa, já em ação, já despertado. Ele assim, ele fica fortalecido. Coloquei as 6 colherzinhas de trigo bem cheia e vou usar uma colherzinha de açúcar. E
A abóbora eu coloquei para cozinhar com 400 gramas do suco com a semente da abóbora, que é aquele suco que eu estava pesando e mostrando para vocês. Como eu já tinha colocado lá para adiantar, eu pesei novamente. Essas gorduras aqui eu vou aquecer para ficar líquida, para me medir no copo e mostrar para vocês. Aqui está a minha abóbora cozida. Eu cozinhei ela com um copo, ou melhor, uma caneca bem cheia com suco da semente, que é esse daqui. Eu usei transbordante. Assim que a panela pegou pressão, eu contei 2 minutos e deixei a pressão acabar por si só. Vou aproveitar esse líquido que está quente aqui do cozimento da abóbora. Vou reservar esse açúcar aqui. Vou medir para que veja daí de casa, no copo americano, a quantidade de líquido. Vou colocar essa porção aqui que está quente e vou colocar um pouco do suco das sementes que está bem gelado aqui para dar uma temperatura de morno suave para fazer a nossa esponja. Coloquei aqui, observa daí de casa que a quantidade aqui, comparando com o vinco do copo, é mais do que meio copo, comparando com a metade. Observando no vinco do copo, que é a marca. Então, coloquei aqui, está numa temperatura morna. Lembrando que aqui nesse copo tem 2 colherzinhas e aquele restinho de fermento, 6 colherzinhas de trigo e 1 colherzinha de açúcar. Coloquei aqui todo o líquido. Esse líquido aqui dá aproximadamente umas 60 gramas, eu acho, se você for pesar na balança. Mexe bem até formar essa pasta aqui. Após formar essa pasta, você vai deixar num lugar para fermentar, entre 10, 15 até 30 minutos. Isso vai depender muito da temperatura do dia. Enquanto isso, você já pode começar a sua massa. Deixa a esponja reservada e já pode começar a trabalhar a massa. Vou guardar e vou continuar aqui a nossa receita. Aqui no copo do liquidificador, eu vou bater aqui essas abóboras, ou melhor, essa polpa de abóbora. Não vou acrescentar nada aqui porque a minha abóbora está bem quente. Se tivesse frio, eu ia colocar aqui os ovos da nossa receita, que são 3 ovos. Mas como está bem quentinho, eu vou acrescentar aqui só a açúcar da nossa receita, que é a 150 gramas. Ou então, no copo americano, até no rumo do vinco. Coloquei toda a abóbora aqui, raspei toda aqui na panela para não desperdiçar nada. Vou colocar aqui o açúcar. Não acrescenta aqui líquido nenhum, para não dar alteração na sua massa. Lembrando que a abóbora eu cozinhei ela com aquela caneca branca de suco, dá aproximadamente umas 400 gramas de líquido. Em copo americano, depois eu vou mostrar para você daí de casa, para você ter a noção de quanto de líquido você pode colocar na sua abóbora para cozinhar. Fica atento que eu vou mostrar para você. Aqui, como a abóbora é muito cremosa, nem quer rodar aqui no liquidificador. Mas pelo que eu percebi aqui, já está bem batido, porque ela já estava bem cozida. Só dei uma giradinha aqui, olha só, não roda, mesmo que o liquidificador está ligado. Então, tá forçando aqui, eu vou desligar e vamos continuar aqui a nossa receita. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a vir fazer parte da família Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo. Deixa aí nos comentários de que cidade você está assistindo os meus vídeos. Será um prazer ter você aqui e eu quero mandar um abraço para você e ser grato a Deus por sua vida, por ter você aqui comigo. Essa massa vai 1 quilo de trigo. Aqui eu coloquei uma porção do trigo na bancada. Se você querer começar a sua massa na bacia, fica à vontade. Eu já gosto de começar a minha na mesa, porque sempre a massa tem que ser sovada na mesa. Coloquei toda a abóbora batida aqui. Aqui está o copo americano, vou medir para você ver daí de casa
o óleo, a manteiga e a margarina que eu levei para aquecer. É menos que no vinco do copo. Observa daí de casa. Tem um espaço aqui, ó, entre o copo e as nossas gorduras. Não chega até o vinco. Aqui tem 100 gramas no total. E nessa massa vai 3 ovos. Aqui são os ovos e eu já vou agregar na nossa massa. Olha só o crescimento que está o meu fermento. Observa no copo de antes e o de agora. Reservei para usar depois. Aqui as 35 gramas de leite em pó. Agora vem uma dica para você. Se você não quiser usar leite em pó na sua massa, você pode usar a metade do líquido da sua massa, leite. Por exemplo, aqui nessa massa, pelo que eu observei, no final eu vou mostrar para você. Vai 2 copos americano transbordante com água e uma parte até no vinco do copo. Essa é a medida de líquido daqui dessa massa, dando num total de umas 400 gramas, aproximadamente. Então, você usaria uma parte de leite e uma parte de água ou do suco da semente, como eu falei. No vídeo anterior, eu mostro para vocês como fazer o suco com as sementes da abóbora. É um suco assim muito nutritivo, porque as sementes de abóbora, elas são ricas em proteínas, em ferro, magnésio, cálcio. Só sei que ela é rica em nutrientes. Esse pão aqui é muito nutritivo, principalmente por usar o leite da semente da abóbora que eu mostrei aqui na nossa receita. Quando eu estava despejando ali na jarra aquelas 334 gramas. Embora ali foi uma demonstração, porque eu já havia colocado 400 gramas dentro da panela e a abóbora para cozinhar. Essa abóbora que eu escolhi é a abóbora cabotiá. É conhecida em algumas regiões como abóbora japonesa. Ela é uma abóbora assim muito saborosa e gostosa. Se você escolher uma abóbora que as cascas para o lado de fora tem umas manchinhas cor de cenoura, alaranjada, elas são abóboras bem mais adocicadas, bem madura, bem mais saborosa. E esse pão aqui fica muito saboroso. O sabor é neutro, não dá para identificar como sabor de abóbora, porque é uma massa muito boa essa daqui, que você pode fazer o pão caseiro, no formato de pão caseiro, pode fazer rosca e rechear com o recheio que você quiser, que vai super combinar. Eu vou fazer uma demonstração aqui para você com o recheio com goiabada. Ficou simplesmente maravilhoso. Aqui em casa todos gostou. Foi o primeiro pão a ser consumido, porque ficou muito saboroso. Aqui está o fermento da nossa massa. Observa que depois daquele tempo ele ainda cresceu mais um pouco. Tá aqui o copo quase transbordante. Vou colocar aqui a nossa esponja e vamos continuar amassando aqui. A massa para o crescimento deve ser bem sovada. Quanto mais você sovar a tua massa, mais vai desenvolver o glúten. Observa que eu ainda não acrescentei aqui na nossa massa nem a gordura e nem o sal. Vou acrescentar depois que a minha massa estiver bem adiantada. Aqui está a nossa esponja. Vou continuar sovando bem aqui a nossa massa. Observa daí de casa que vem ficando uma massa assim mais firme, em que a quantidade de trigo aqui é 1 quilo e umas 50 gramas aproximadamente. Isso depende muito da qualidade da farinha de trigo que você escolher, porque tem farinha que absorve mais líquido e tem farinha que precisa tem trigo que precisa ser colocado a mais para dar o ponto, para a massa chegar no ponto certo. Observa daí de casa que a massa não cola nas mãos e desgruda bem da bancada. Esse ponto aqui é muito bom.
Esse processo aqui de sova que eu estou mostrando para você, esfregando a massa contra a bancada. Isso aqui vai dar elasticidade nessa massa. E a elasticidade aqui vai segurar os gases da fermentação. Aqui eu estou acrescentando a colherzinha de sal. O sal aqui vai trazer o controle da fermentação e também valorizar cada ingrediente que você colocou aqui, realçando o sabor de cada um deles. Observa aqui a nossa massa. Quando eu começar a sovar ela, ela está bem solta da bancada. A bancada está bem limpinha, a massa não está colando na bancada, não está grudando muito aqui na mão. Observa daí esse detalhe, como essa massa vem ficando enxuta. Vou untar aqui a minha mão com as gorduras da nossa massa e vou começar a agregar ela aqui e o processo de sova continua. Esse vídeo aqui eu deixei ele bem longo porque massa de pão não é como bolo, é um pouquinho mais demorado. Se você quer um pão com qualidade, observa os processos que estou mostrando para você. Tudo no passo a passo para que seu pão tenha qualidade e não tenha erro, para que fique uma massa macia e saborosa. Aqui eu acrescentei um pouco da gordura da nossa massa. Observa que a massa fica como se fosse uma borracha. O óleo fica com dificuldade para agregar aqui, mas você continua o processo de sova. Observa daí de casa que a massa, de repente, ela vai ficar como um chiclete. É como se tivesse adicionado líquido na massa. Não se preocupa. Continue amassando a sua massa e espera o tempo que você vai ver que vai dar tudo certo. Que às vezes a massa começa a grudar um pouco, a pessoa costuma acrescentar farinhas de trigo. Não acrescenta agora não. Continua acrescentando aqui a gordura da sua massa e o processo de sova. Aqui já acrescentei uma porção das nossas gorduras. Só falta esse restinho aqui que eu deixei para mostrar para vocês como vai ficando a textura dessa massa. Observa daí que ela ficou uma massa semelhante como chiclete no asfalto quente, bem liguenta, bem mais molhada. Observa para você ver, daquela massa mais firme, ficou bem mais liguenta assim. Aqui eu já sovei essa massa por um tempo e observa como está. Ela está bem hidratada mesmo. Olha como ela prega na bancada, como ela cola bastante também nas minhas mãos. Mas continua sovando a tua massa, que tá tudo certo aqui. Não vai acrescentar trigo por agora, não. Vou juntar toda a massa aqui. Observa como ela solta da bancada. Ela está semelhante a um chiclete quente no asfalto. Significa que o glúten foi bem desenvolvido. Essa massa aqui tem até ponto de véu. Eu até esqueci de mostrar para vocês. Coloquei aqui um pouco de trigo na bancada, que é o quilo de trigo que eu estou usando aqui. Agora eu vou juntar aqui para que veja. A massa está num ponto muito bom. Agora é o processo de sova, em que a massa fica em forma de bola. Você vem sempre puxando as pontas da massa para o meio e empurrando a massa na mesa com atrito, com força, para que ela seja bem trabalhada, bem desenvolvida. Aqui eu sovei a massa dessa maneira aqui por um certo tempo, sempre bolando e levando para o meio e apertando aqui na bancada. Essa massa aqui já está quase pronta. Tá uma massa maleável, bem hidratada. Daí de casa, tá parecendo que está uma massa seca. Só que não tá não. Depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar para você a textura dessa massa. Ainda tem um restinho de trigo aqui no pacote. Vou continuar o processo de sova. O processo de sova que você tem que observar aqui. A sua mão fica limpa e a mesa também. Mas essa massa aqui está bem hidratada mesmo. Aqui só tem um restinho de trigo. Vou jogar aqui na bancada e vou continuar
a sova do jeito que mostrei para vocês, até que esse trigo aqui agregue aqui na nossa massa. Observa que ela fica como se fosse uma borracha, em que você tenta juntar as partes, ela volta desmanchando. Vou reservar aqui nesse copo uma porção de trigo aqui, aproximadamente umas 50 gramas, eu acho. Isso aqui só para finalizar a nossa massa. Só vou usar um pouquinho assim na bancada. Observa que a massa está no ponto, ela agarra na mesa, mas quando você puxa para cima, ela sai toda. Tá uma massa assim bem hidratada, como eu falei. E essa hidratação é necessária para o crescimento do pão. Aqui tem que ser uma massa bem hidratada assim. Ela tá bem elástica e bem trabalhada. Observa como ela desmancha as pregas quando trazia para o meio. Só você voltar o vídeo e observar. Esse restante aqui do trigo não vou usar aqui na massa. Então, essa massa aqui vai aproximadamente 1 quilo e umas 15 gramas de trigo. Ou talvez em casa nem preciso, porque isso depende muito do dia. Se for aquele dia seco, a massa precisa mais de líquido. Os dias mais molhados, você tem que acrescentar um pouco mais de trigo. Olha que massa bem hidratada. Ó, ela estica com facilidade. Não é uma massa seca, é uma massa bem hidratada assim mesmo. Aqui a nossa massa está pronta. Eu só vou jogar um pouquinho de trigo aqui para fazer a bolinha, para deixar essa massa descansar. E todo o trigo que coloquei aqui no copo, observa daí de casa. Ele está no copo. Só usei um pouquinho para o processo de sova. Observa que a massa ela fica como se fosse uma borracha, embora ela está bem hidratada. Aqui ela alcançou o ponto de véu. Aqui nessa vasilha eu vou colocar um pouquinho de óleo para que a massa não venha colar aqui no fundo dessa bacia. Vou passar em todo o fundo da bacia um pouco de óleo e vou colocar aqui a massa para o descanso. Eu não observei o tanto de tempo que eu deixei a minha massa aqui. Eu fui fazer alguns serviços de casa, eu acho que ficou aqui mais ou menos 1h30 descansando essa massa. Lembrando que estava um dia assim bem frio. Vou cobrir aqui ela com guardanapo. Vou deixar coberta aqui por aproximadamente 1h30 a 2 horas. Aqui, esse suco com as sementes da abóbora, eu só tinha colocado para demonstração, porque eu havia usado uma caneca assim transbordante. Vou medir para que veja daí de casa em copo americano a quantidade que dá. Dá 2 copos transbordantes assim, com água, e mais um pouquinho. Foi essa quantidade de água que coloquei na panela para cozinhar a abóbora. Lembrando, não usei a água, eu usei o suco da semente, que é esse líquido que está na caneca na bancada. Fica mais nutritivo. Em casa, se você quiser, você pode substituir por água. Para ficar nutritivo, eu usei o suco com as sementes, como eu falei, e tem um vídeo anterior no canal como fazer o suco com a semente da abóbora. Pesei aqui para que veja, quando eu pesei no começo, tinha 334 gramas de suco da semente de abóbora. Então, ali eu usei aproximadamente de umas 40 a 50 gramas daquele suco para esfriar o caldo que eu tirei da abóbora para fazer a esponja, se você observou no vídeo. Aqui na bancada, vou passar um pouco de óleo para a gente modelar a nossa massa. A nossa massa descansou por 1h30 a 2 horas. Eu não observei a quantidade de tempo, porque eu fui fazer algumas coisas na minha cozinha. Vou dividir aqui a massa para começar em 4 partes. Mas para ficar melhor, eu vou pesar tudo na balança para que você possa ter uma noção daí da tua casa. Para uma massa de pão caseiro, você pode pesar entre 650 gramas a 680 gramas. Aqui vai estar pesando 660 gramas.
Vou colocar a massa aqui e vou corrigir o que falta. Isso aqui era para fazer um pão caseiro. Vou colocar aqui mais 4 gramas, 660 gramas. Vou reservar para o nosso pão caseiro. Aqui eu estou pesando massas de 90 gramas para fazer um pãozinho com canela e açúcar mascavo e margarina. 90 gramas cada pãozinho desse. Vou fazer 4 unidades. Vou deixar tudo separado aqui, as minhas massas e a pesagem, para que veja daí de casa o quanto essa massa rende. Aqui eu pesei 500 gramas para fazer uma rosca de 4 tiras com goiabada. Vou deixar tudo no passo a passo para que você possa fazer em casa, porque toda dica e técnica como fazer. Vou pesar 8 pãezinhos, ou melhor, 8 massinhas de 60 gramas. Para modelar rosquinhas. E sobrou essa daqui, 19 gramas, eu vou colocar aqui no meu pão caseiro, que vai dar 679 gramas de massa para pão. Com um rolinho, eu venho abrindo aqui a minha massa. Ao abrir a massa assim para fazer a rosquinha, isso aqui ajuda para a massa ganhar mais força na fermentação. Embora essa massa aqui está bem forte, bem elástica, o glúten foi bem desenvolvido. A farinha de trigo que eu usei aqui foi a Venturelli. Ela é uma farinha muito boa para pães. Fiz a rosquinha nessa modelagem aqui. Vou fazer 4 rosquinhas assim, porque aqui em casa todos estão querendo rosquinha. Então aqui em casa são 4 pessoas, por isso eu escolhi fazer 4 unidades, para que todos tenham uma porção. Essa massa aqui, se você observar, rende muito. Se você observou na abertura do vídeo, toda aquela quantidade de pão. Usei praticamente 1 quilo de trigo. No muito aqui, não chega a 1 quilo e 50 gramas. Com aquele quantidade que coloquei no copo, que mostrei para vocês. Aqui, quero mostrar para vocês como modelar as rosquinhas. Se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo e observar o passo a passo, como é fácil. Você leva para lá, passa por dentro e deixa para lá. E vem aqui e vira para cima. E traz aqui, a tira que tá lá, passa por dentro. Aí a rosquinha fica modelada assim. Eu arrumei elas aqui nessa assadeira e vou deixar fermentando. Essa porção aqui, cada uma tem 60 gramas. Aqui vamos fazer o rolinho com canela e açúcar mascavo. E a massa aqui passa um pouquinho de margarina aqui. Ou então manteiga, que vai ficar muito bom. A canela com açúcar mascavo combina muito. Fica uma massa maravilhosa, com um cheirinho incrível. É a mesma coisa do que cinnamon, aqueles pãozinhos de canela. Não tem diferença nenhuma. Fica muito saboroso. Coloquei o açúcar mascavo e venho com um pouquinho de canela aqui. Aqui eu estou usando 3 colherzinhas de açúcar mascavo e 1 colherzinha rasa de canela. Espalhei bem aqui e vou fechar essa tira aqui até a metade para estar fazendo o rolinho. Vem para esse lado de cá, ajunto as partes. Após fazer assim, é só vir fazendo o rolinho desta maneira assim. Fazendo assim, vai evitar que o açúcar mascavo ao esquentar venha sair daqui, que nem a fatia húngara. Fica tudo no fundo da assadeira, às vezes o açúcar acaba escorrendo no calor do fogo. Vou continuar modelando aqui os nossos rolinhos de canela. Coloquei açúcar mascavo e vim com 1 colherzinha rasa de canela. Eu percebi que colocando só numa metade assim, fica melhor para fechar. Observe esse detalhe se você quiser fazer em casa. Aqui eu dei uma esticada e venho fazendo o rolinho.
Vem enrolando assim bem e vou reservar na assadeirinha para a fermentação. Lembrando que essa massa aqui, esse pãozinho aqui está pesando 90 gramas e são 4 unidades desse jeito aqui. E dê uma achatada assim no pãozinho para que ele venha ter força no crescimento. E esses lados aqui que você terminou, deixa sempre de forma que venha ficar preso um entre o outro. Vamos fazer a nossa rosca com goiabada de 4 tiras. Quero mostrar para você toda a modelagem, para que você veja como é fácil modelar essa rosca. Essa rosca aqui é uma das modelagens que quando eu comecei as vendas, eu vendia bastante essas roscas aqui, nessa modelagem. Ela é 4 tiras ou 4 cordões. Vem colocando as goiabadas assim na borda, para prender bem, para que ela não venha também, quando esquentar, vazar no fundo da assadeira. Então, você coloca elas assim bem na beirinha e vem fechando bem essa goiabada aqui dentro da massa, para que ela venha ficar bem protegida, para que ela não venha derreter com o calor do forno e pregar no fundo da sua assadeira. E também a massa ficar perfeita a modelagem quando você for desenformar a sua rosca. Vou reservando aqui as tiras. Se você está no meu vídeo até agora, eu acredito que você está gostando desse vídeo. Compartilha ele com alguém que você encontrou e que possa também te animar a fazer esse pão ou compartilhar para que alguém possa fazer. E de maneira que prática, tudo no passo a passo e não tem erro aqui. Vou deixar fixado na descrição toda a quantidade de ingredientes aqui desse pão. Lembrando que é uma massa feita com abóbora, conhecida como abóbora japonesa ou abóbora cabotiá. Aqui é a modelagem da nossa rosquinha. Observa, a parte de baixo passa no meio e vem fazendo assim. Se você não entendeu, é só voltar o vídeo e observar a parte que está para cima para baixo, sempre movimentando 2 cordões, fica muito mais fácil para não perder o raciocínio da trama dessa rosca. Olha como é fácil a modelagem. Aqui está pronta. Vou colocar nessa assadeira grande. Eu só untei com margarina só o meio aonde eu vou colocar a rosca. Olha como ela está. Agora aqui na bancada eu vou passar aqui um pouco de margarina para a gente modelar o nosso pão caseiro. Lembrando que aqui esse pão vai pesar 679 gramas. É um pão bem grande. Vou abrir a minha massa aqui na minha bancada. A massa se abre com jeito, não é com força. E como ela aqui é uma massa bem trabalhada, bem elástica, ela abre com facilidade. Se você observou, eu untei aqui a minha bancada com um pouco de margarina, para que a minha massa não pregue aqui na bancada. Há pessoas que gostam de usar trigo na massa, mas eu gosto de usar ou um pouquinho de margarina ou um pouquinho de óleo. É só untar e abrir a massa e assim ela solta com facilidade. Aqui vamos passar um pouquinho de margarina aqui para fazer uns cortinhos aqui para o detalhe do pão. Após passar a margarina assim, eu vou cortar aqui com a carretilha. Vem no meio e vai observando sempre os meios para fazer o corte. Assim é mais fácil e vai ficar tudo mais ou menos numa espessura igual. Após fazer assim, eu acabo de enrolar o pão. Antes eu faço assim na mesa, o restinho que ficou, para que venha ficar bem selado. Após isso, jogo um pouquinho de trigo assim na bancada,
para passar a parte de baixo do pão aqui nesse trigo. Fazendo assim, você vai desenformar com mais facilidade, porque esse pão cresce muito. Se não fazer assim, ele fica muito colado na assadeira e você terá dificuldade para desenformar o seu pão. Após passar ele bem assim, eu vou colocar ele numa assadeira já untada com margarina. Sempre com esse lado aqui para baixo, a costura do nosso pão. Sempre para baixo, para que venha ficar bem preso. Vou reservar para a fermentação. Agora vamos fazer aqui uma farofa. 1 colher de sopa de açúcar e meia colher rasa de margarina. Aqui para começar eu vou colocar 1 colher de trigo, foi rasa, e meia colher assim de margarina, bem pouquinho assim. Aqui eu vou mexer até formar uma farofa. Mas para fazer a farofa é melhor mexer com as pontas do dedo, para você sentir a textura aqui da farofa. Aqui eu vou acrescentar o restante do trigo que está ali no copo, que é o trigo extra que eu havia colocado no copo naquela hora que eu estava finalizando a nossa massa. Então aqui dá mais ou menos 1 colher de sopa cheia, juntando com a que eu havia colocado aqui no começo. Mas aqui, ó, observa daí de casa, ficou muito molhado. Então eu vou pegar o pacote de trigo novamente e vou colocar aqui só um punhadinho. Observa a quantidade que está na minha mão, é bem pouco. Então vai aproximadamente 1 colher de açúcar, meia colher de margarina e 2 colheres bem cheias de trigo. Vai ficar uma farofinha assim. E o teste da farofa é esse, quer ver? Vou mostrar para você. Quando você aperta assim na sua mão, faz essa bolinha aqui. Esse é o ponto da farofa. Olha só, esse é o ponto. A farofa tá perfeita. Eu vou reservar para colocar em cima da nossa rosca com goiabada. Pode ser conhecida também como uma cuca. Aqui está as nossas massas modeladas. Essa farofa aqui não coloca agora, só coloca mais para o final, quando você for levar o seu pão para fornear. Aqui eu cobri com saco plástico por cima, para que venha fermentar bem mais rápido. Eu acho que a minha massa ficou aqui fermentando por umas 2h30. Eu havia esquecido desses pãezinhos aqui. Deixa eu colocar aqui eles junto com esses aqui. Observa como rendeu bastante a nossa massa. Praticamente aqui todos os ingredientes que eu usei aqui não dá 1,60 kg de trigo, contando com a farofa que fizemos aqui. Aqui eu vou deixar fermentar bem, vou deixar aqui coberto com um guardanapo. Por aproximadamente umas 2h, 2h30. Isso depende também da temperatura do dia. Aqui se passou um tempo. O nosso pão deu uma boa crescida. Olha só. Só que ainda não está na hora de forneá-lo. Eu observo o meu pão para fornear com o pão caseiro. Depois eu vou trazer ele de perto para mostrar para vocês. Olha como cresceu aqui. Os nossos pãozinhos de canela. Vou trazer aqui o pão caseiro para te dar uma dica. Esse pão aqui, ele tem que preencher todo o fundo aqui dessa assadeira. Observa que há espaço de um lado e do outro. Tem que dar bem preenchido igual esse lado aqui. Esse é o termômetro para me levar a minha rosca para assar. Olha como essa aqui já cresceu, mas vai crescer ainda um pouco mais. Vou deixar tampado aqui. Quando o meu pão der o sinal, estiver todo preenchido aqui, o meu pão caseiro vai estar na hora de fornear. Aqui já se passou um tempo. Olha como preencheu bem. Mas eu vou começar com a nossa rosca de goiabada. Como o meu forno dora bem, eu vou passar aqui um pouco de leite aqui em cima para estar colocando a nossa farofa aqui. Se o seu forno não dora muito, você pode passar aqui um ovo batido. Pode ser o ovo inteiro,
Ou então há pessoas que gostam de passar a gema. Mas como meu forno doura bem, eu não posso pincelar os meus pães. Por isso, eu não tenho o costume de pincelar os pães. Vou colocar toda a farofa aqui em cima. Daí de casa talvez não dá para perceber, mas essa rosca aqui ficou bem grande. Vou espalhando toda a farofa aqui. Quando ela assar aqui, essa farofa vai ficar crocante e fica muito saborosa. Espalhei toda a farofa aqui, usei toda a porção que fiz. O meu forno está pré-aquecendo em 180 graus. Olha como preencheu bem o espaço na assadeira, como eu falei para vocês. Eu sempre observo o meu pão caseiro para fornear, assar as minhas rosquinhas. Aqui o meu forno está em 180 graus. Vou trazer todos aqui para assar, porque o meu forno é bem grande. Ele dá para assar uma grande quantidade. Quando eu coloquei aqui as minhas primeiras assadeiras, eu percebi que o pão caseiro não vai caber aqui. Eu vou ter que mudar a grade do forno. Mudei para baixo para caber o pão caseiro, porque ele ainda tem um salto de forno. Quando você leva para o forno, o pão ainda cresce um pouquinho. Vou deixar aqui por 35 minutos, vai assar primeiro as rosquinhas. Mas antes vamos fazer uma calda de brilho para as rosquinhas. Aqui eu estou usando aproximadamente umas 45 gramas de açúcar. Coloquei uma porção aqui na panelinha para derreter o açúcar e fazer esse caramelo. Quando caramelizou, eu venho com a água. Coloco a água e o restante da açúcar que eu reservei para depois. Se você observou, eu coloquei um pouco de manteiga mineira e margarina. Só uma pontinha na colher e o restante da açúcar que eu deixei para acrescentar depois. Pode colocar a mesma quantidade de água que você colocar de açúcar, 1 por 1. Quando aqui a açúcar derreter aqui do fundo, essa calda fica pronta. Assim que derreter. Aqui a nossa calda, ó, já derreteu do fundo e já está pronta. E as nossas rosquinhas já estão quase assadas. Vamos tirar do forno e eu vou falar o tempo de forno de cada uma delas. São tamanhos diferentes, então o tempo de forno é diferente também. As rosquinhas ficaram prontas em 30 minutos. Já está bem dourada assim, já está assado. E o pãozinho de canela também, eu vi que estava pronta. Essa rosca aqui com goiabada, vou deixar mais 5 minutos. Então, eu vou pegar aqui as fatias com canela, que tá bem assadinho. E o pão caseiro, vou deixar aqui mais uns 8 minutos. Então, as rosquinhas e o pãozinho de canela, 30 minutos em 180 graus, ficou num ponto bom. Aqui tá os nossos pãozinho com canela e açúcar mascavo, tá bem assadinho, e as rosquinhas. Vou aproveitar enquanto está bem quente, vamos passar aqui a nossa calda de brilho. Vou espalhar bem ela aqui, dar sabor e maciez aqui nessa rosquinha. Aqui nessas rosquinhas, eu não quis colocar coco ralado ou coco em floco, porque eu queria ela lisinha assim, para aquele café da manhã. Pensa nas rosquinhas que ficou maravilhosa, muito saborosa, muito macia, fofinha, aquele macio que desfia, como se fosse algodão. Aqui eu já passei a calda de brilho nas rosquinhas, venho passando aqui a calda de brilho nos pãozinhos de canela com açúcar mascavo, passando bem. Essa massa tá bem quente, mas muito macio. Depois eu quero mostrar para você esse pãozinho, como ele ficou macio. Se você observou na abertura do vídeo, é tudo uma massa só. Então, tá bem macio esse pãozinho aqui. Agora já se passou o tempo, eu vou tirar a nossa rosca com goiabada. Ela já está bem assada. Eu só vou passar esse restinho de calda de brilho aqui nas laterais. Eu fiz uma calda de brilho bem pouquinha, porque eu sabia na quantidade que dava por aqui. Porque eu fazia roscas para vender. Então, eu tenho essa noção, por isso deu tudo certinho aqui.
Olha como rendeu a nossa massa. O pão caseiro, ele fica no forno assando entre 40 minutos até 45 minutos. Até mesmo 50 minutos, porque ele é um pão muito grande. Ele já está bem assadinho, muito quente, acabei de tirar do forno. Nele eu não passo calda de brilho, eu só passo um pouco de margarina ou manteiga aqui em cima para finalizar. Olha como ele está bem assado. Vou colocar aqui em cima da assadeira e vou pincelar com margarina. Isso dá maciez e brilho aqui no nosso pão. E aqui na minha cozinha está um cheiro delicioso. Olha como rendeu essa massa. Se você observou, 1 quilo de trigo, 400 gramas de abóbora cabotiá ou abóbora japonesa. Olha como rende. Tem pão para a semana inteira. Esse pão aqui você pode fatiar ele e congelar. Conserva desse jeito por mais tempo. Fora da geladeira, por ele não ter conservante nenhum, ele dura por uns 5 dias. Na geladeira, ele fica tranquilamente por uns 7 dias. Vou desenformar o meu pão ainda quente para mostrar para vocês como ficou perfeito. E por ter modelado daquele jeito, só vazou um pouquinho de açúcar mascavo na assadeira. Então a massa assim muito perfumada, muito macia. Aqui está super quentinho, porque tem poucos minutos que eu tirei do forno. Olha como ficou bem assadinho as rosquinhas, olha só. Tão perfeita, tá um cheiro muito bom. Olha essa modelagem como ficou. Tá maravilhosa. E quero mostrar também as 4 rosquinhas. Todas elas ficou bem assada. Foram só 30 minutos no forno, na temperatura de 180 graus. Olha como rende essa massa. Agora eu vou cortar aqui ainda quente essa massa no meio para guardar. Vou trazer de perto para que veja. Tá uma rosca super grande, muito cheirosa. E essa farofa aqui em cima tá super crocante. Vou cortar aqui no meio, porque fica mais fácil para eu guardar a metade no saquinho. Porque eu não tenho saquinho desse comprimento aqui. Vou tirar uma tira aqui, uma fatia, vou trazer bem de perto para que você possa levantar do seu sofá ou da sua cama e ver os ingredientes que tem em casa e executar essa receita. E com o passo a passo que eu deixei aqui, você vai fazer uma massa com qualidade, em que você vai receber muitos elogios. Essa massa aqui é muito macia, muito fofinha. Essa goiabada aqui tá maravilhosa nesse pão. Se não falar que é pão com abóbora, ninguém nem imagina. Porque não tem sabor de abóbora. Porque a abóbora, o sabor é suave, é neutro. Essa goiabada aqui deixou esse pão incrível, muito saboroso. Olha como essa massa desfia, de tão fofinha que é, igual algodão, mesmo que ver. Olha só. Aqui o pãozinho com canela. Olha daí de casa. Aqui já chegamos no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Sou muito grata a Deus por você ter ficado aqui comigo. Deixe um comentário aí no vídeo. Será uma alegria saber de onde você está assistindo os meus vídeos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.